Olá, eu sou Ana Cristina Santos e esse é o programa Saúde e Bem-Estar do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. Todas as quartas-feiras, às 18h30, você tem um encontro marcado comigo para falarmos de saúde para você e para sua família. Sempre agradecendo os nossos patrocinadores. Provida Assistência Familiar, uma rede de muitos benefícios para toda a família. VMAT, desde 2009, realizando diagnóstico por imagem com qualidade e segurança. Medic Brasil, a saúde ao alcance de todos. Vida Mais Farmácia e Clínica de Vacinas, a primeira farmácia clínica de Frederico Westphalen e região. Hospital Divina Providência, há 77 anos atuando na assistência hospitalar de forma humanizada. Oftalmocor, a sua clínica de oftalmologia e cardiologia, a doutora Alice Zanella Chimalfos e doutor Thiago Ribeiro Chimalfos. Doutora Bruna Getelina, médica, ginecologista e mastologista. Ora Unique, clínica de odontologia prêmio especializada em implantes dentários e cirurgia bucomaxilo. Duevita, centro de saúde em fisioterapia, pilates, psicologia, massoterapia. Agendamentos pelo telefone 99942-3073. Magras, clínica de emagrecimento, protocolos personalizados em prol do emagrecimento saudável. Doutora Eduarda Fagan Sport, atua na área de endocrinologia, metabologia, doenças da tireoide, diabetes, sobrepeso e obesidade. Consultório na Rua Presidente Kennedy, 1061, aos fundos da Catedral. Agendamentos pelo telefone 997-26-2067. Clínica de Estética Jaqueline Cardoso, clínica especializada em harmonização facial e corporal, protocolos personalizados e redução de gordura e perda de peso. Além de locação de moderno aparelho de depilação. Estamos ao vivo pela M1160 e por todas as plataformas do Complexo Luz e Alegria, pelo Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E hoje nós vamos falar sobre o diabetes, desmistificando o diabetes, cuidados e prevenção. E está aqui comigo a doutora Eduarda Fagan Sport, ela que é médica especialista em medicina interna, atua na área de endocrinologia e metabologia, doenças da tireoide, diabetes, sobrepeso, obesidade, avaliações hormonais femininas e masculinas, emagrecimento e manutenção de peso perdido. Doutora Eduarda, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer te receber mais uma vez aqui, você que é nossa apoiadora e que vem trazer tanta informação para os nossos ouvintes. Obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui novamente, falando hoje um pouquinho sobre o diabetes, né? Porque novembro também é um mês de conscientização do diabetes, né? Então, acho que é bem importante essa pauta, né? A gente tem muitos pacientes diabéticos, muitos que a gente consegue acompanhar, ter um bom controle glicêmico e a gente sabe que a gente pode fazer a vida, né? Pode fazer a diferença, né, na vida desses pacientes controlando, né, o diabetes. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns mitos, né, enfim, e tentar conscientizar mesmo, trazer mais informações para toda a população, né, para quem deseja saber mais e especificamente, né, para os pacientes diabéticos. O diabetes hoje é uma das doenças que mais vem evoluindo, né, que mais vem crescendo, mas também a medicina está se aprimorando e hoje se tem alternativas bem mais eficazes para o tratamento, né, do que se existia há pouco tempo atrás. E é um pouquinho sobre isso também que tu veio aqui nos atualizar, né? Doutora Eduarda, vamos começar lá pelo comecinho. Todo mundo acho que sabe o que é diabetes, né? Mas explica para nós exatamente o que é o diabetes e como que ele afeta o nosso organismo. Bom, então assim, o diabetes, né, ele é caracterizado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, né? O que é, por que acontece, por que aumentam os níveis de glicose? Então assim, nós temos a insulina, né, que é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, e a insulina é como se fosse uma chave, que vai lá na porta, né, na fechadura, e abre a porta para a glicose poder ser absorvida, para a gente poder absorver a glicose, né, que a glicose é o principal combustível, assim, para geração de energia, para funcionamento celular, né. Então, quando a gente tem uma resistência à ação da insulina ou uma falta da insulina circulante,
Como a glicose não tem o hormônio, né, que faz ir lá, abrir a portinha para ele poder ser absorvido, a glicose não é absorvida adequadamente e aumentam os níveis no sangue, né? Então, é basicamente assim que funciona o diabetes. A gente vê só a pontinha, né? O aumento da glicose. Mas é isso que acontece, né? A gente tem uma dificuldade, uma resistência ou uma não secreção ali de insulina, conforme os tipos de diabetes, né? E aí a glicose, ela aumenta no sangue, né? Conforme os níveis vão se elevando, a gente tem progressão, né? De valores, os níveis vão aumentando mais, enfim. Isso que é o diabetes, né? E por essa alteração, né, da glicose, esses níveis elevados da glicose no sangue, que a gente começa a ter, então, as alterações, né, do diabetes, da doença que é diabetes. E hoje, quais são os tipos de diabetes e como eles se diferenciam? Existem mais de um tipo de diabetes, né? Sim. Não são todos iguais. Não. Então, assim, o diabetes tipo 1, né? Que é tipicamente aquele paciente, aquele diabetes que acomete pacientes jovens, crianças, adolescentes. Ele é um diabetes autoimune. Então, assim, a insulina, ela é secretada pelas células beta do pâncreas, né? E no diabetes tipo 1, a gente tem autoanticorpos que destroem essas células beta que secretam insulina. Então, o paciente, ele para de produzir insulina, né? Por isso que no diabetes tipo 1, né, nos diabetes autoimunes, a gente tem a insulina como único tratamento, né? Porque o paciente, ele não produz mais insulina, então a gente tem que administrar. Como se fosse uma deficiência do pâncreas que ele deixa de produzir a insulina. É uma doença autoimune, assim como a gente tem várias outras, né? Então, o nosso próprio organismo produz autoanticorpos, anticorpos próprios que vão lá e atacam as células beta do pâncreas, as células não conseguem mais produzir insulina, né? Então, isso é o que ocorre no diabetes tipo 1, né? A gente tem a destruição das células beta, não há mais secreção de insulina. Temos o diabetes também, a gente chama de LADA, né? Que é um diabetes autoimune que acontece de forma mais tardia. Então, o diagnóstico geralmente é ali por volta dos 30 e poucos anos, e ele é também um diabetes autoimune, né? E a maior parte dos casos que a gente tem o diabetes tipo 2, né? O que acontece no diabetes tipo 2? No diabetes tipo 2, a gente não tem autoanticorpos que destroem, né, essas células do pâncreas, mas a gente tem uma secreção inadequada e uma resistência à ação da insulina que é liberada, né, pelo pâncreas para utilização pelas nossas células. Então, como a insulina ela não consegue agir de forma adequada, os níveis de glicose sobem no sangue, né? A gente tem também diabetes gestacional, né? Que é um diabetes que é diagnosticado após as 20 semanas de gestação, que também é um tipo específico, né? Diabetes. Muito perigosa, inclusive, né? Para gestante e para o bebê, né? Com certeza, né? O diabetes gestacional, ele está associado à macrocemia fetal, né? Então, o bebê nasce muito grande, risco de hiperglicemia, hipoglicemia neonatal, aumenta o risco de aborto, de intercorrências maternas, né? Pré-eclâmpsia, parto prematuro, enfim. Então, realmente é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gestante que é diagnosticada com o diabetes gestacional, ela já é uma gestante de risco, né? Sim. Já é considerada uma gestante de risco, Sim, né? já é considerada uma gestação de risco. Sim, porque a gente tem todas essas complicações, intercorrências, né, de maior risco, então a gente tem que ter maior cuidado com essas pacientes. Então, esse diabetes que a pessoa vem desenvolver com o passar dos anos, o mais comum que a gente vê é o tipo 2, é isso? Isso, o mais comum é o tipo 2, né? Claro que, assim, a gente sempre tem que avaliar demais condições de vida desse paciente, né? Então, se é um paciente conforme hábitos alimentares, se faz alguma atividade física ou se é sedentário, né? Se tem algum sinal de resistência insulínica, né? Que isso a gente pode avaliar no exame físico. Então, tem aquele paciente que tem acantose nigricans, que são marcas, assim, na região cervical, né? Marcas escurecidas na região cervical, que é um sinal de resistência insulínica. Então, isso tudo são pistas, né? Que quando o paciente chega, a gente tem que avaliar, né? Porque é muito comum o paciente chegar e dizer, eu tenho diabetes. E aí, tá, mas qual diabetes? Eu não sei.
né? Então, sabe assim, que tem sabe um que nível de tem. glicose alto, mas não sabe identificar. Mas a gente precisa, né? Porque assim, o tratamento é direcionado conforme os tipos, né? Cada tipo tem um tratamento específico, né? E medicações que funcionam para o diabetes tipo 2 não funcionam para o diabetes tipo 1, né? Então tem que identificar. Tem que identificar, né? Todo paciente tem que saber qual é o seu tipo de diabetes, né? Deveria, pelo menos, né, saber, investigar, né, fazer investigação com o médico, enfim, e ter isso bem esclarecido e bem definido. Né? E quanto aos sintomas, que sintomas que podem indicar que uma pessoa tem diabetes e que ela deve procurar o médico? Então, quando a gente tem esses níveis pouco elevados, geralmente não dá nenhum sintoma. E o mais comum, né, que a gente vê do diabetes tipo 2 é aquele paciente que realmente não tem nenhum sintoma, não sente nada, né, absolutamente nada. De vez em quando... Às vezes a pessoa pode ficar anos com a glicose elevada, tendo alguns prejuízos, né, no organismo e não identificar, não perceber, não se dá por conta disso. Pode acontecer. Pode sim. A maioria do diabetes tipo 2 é assim, né? O diagnóstico tardio ao acaso, né? A gente costuma dizer assim, ó, o diabetes é uma doença que se mede. Se tu não medir, tu não vai saber. A gente não sabe como tá se a gente não aferir. A gente não faz diagnóstico se a gente não aferir a glicose e a glicemia, né? Então, a gente tem que medir, tem que aferir, né? Então, primeira coisa é isso. Isso faz parte, assim, até da educação do paciente em diabetes, né? O paciente que tem diabetes, ele tem que ter a consciência de que é uma doença silenciosa, né? Que se a gente não medir, ela tende a evoluir, né? Tende a evoluir para estados graves e que só vão ter sintomas, né, quando estão em estados muito graves. Então, o diabetes tipo 2, geralmente, ele não tem nenhum sintoma. Às vezes, o paciente relata uma tontura, enfim, né, sintomas bem inespecíficos, né? Então, quando o paciente tem sintomas, é porque ela já está bem descontrolada. Já está mais avançada. Então, o diabetes tipo 1, na maioria das vezes, os sintomas são... porque daí o diabetes tipo 1, né, ele dá sintomas realmente quando há falência da secreção de insulina, né? Então, o paciente tem muita sede, começa a fazer muito xixi, tem muita fome, come bastante e perde peso. Nas crianças... Diabetes tipo 1, a pessoa perde peso? Perde peso. Porque não consegue absorver a glicose. É como se tudo que tu estivesse ingerindo de carboidrato, de combustível para tua célula, tu não consegue absorver. E aí perde peso. Isso é um sintoma a gente chama de falência insulínica, né? Então, realmente que não há secreção de insulina e o paciente perde peso porque ele não consegue absorver a glicose. No diabetes tipo 2, muito avançado, também a gente pode ter esses sintomas, né? Quando estamos em casos bem avançados. De perda de peso também. De perda de peso. Os mesmos sintomas de muita sede, muita fome, fazendo muito xixi, né? Também são os mesmos sintomas. É estranho porque geralmente a pessoa com diabetes, ela tem um peso... A maioria das pessoas que tem diabetes, ela já tem outras complicações, né? Já acaba tendo colesterol, enfim. E acaba tendo um peso mais elevado, né? Normalmente. É quase que uma contradição, né? Um sobrepeso, enfim, né? Mas quando a gente tá... porque assim, ó, o diabetes tipo 2... Em estágio avançado, ele se comporta como se fosse um diabetes tipo 1, porque ele já tem tanta resistência, a célula dele realmente não consegue, né, absorver a glicose com a insulina. Então, ele se comporta como um tipo 1 num estágio muito avançado. A gente pode fazer essa comparação, né, para ficar mais claro. E que exames para identificar? Os exames, assim, para diagnóstico do diabetes, a gente tem que fazer... exames de sangue, exames laboratoriais. Então, a coleta de sangue com a glicose de jejum, a hemoglobina glicada, o teste oral de tolerância à glicose, né? São alguns dos exames que a gente utiliza para fazer diagnóstico. Aquele exame de ponta de dedo, né, que geralmente os pacientes faz no posto, faz na farmácia, enfim, ele não serve para diagnóstico, né? Então, a gente faz uma ponta de dedo e deu alterada.
tem que ser feita a coleta de sangue para confirmar o diagnóstico, né? Porque a ponta do dedo também ela pode ter muita interferência, né? O horário que comeu, enfim, se tá em jejum ou não. Então, a gente precisa da coleta de sangue, né? Porque durante o dia, conforme a pessoa vai... O comportamento, a alimentação, a tendência da insulina, ela ir aumentando e reduzindo, ou ela fica constante, não? Não, ela... Uma pessoa saudável, que não tem problema nenhum, ela não vai ter um nível constante de insulina. Dependendo do horário do dia e a forma que ela se alimenta, vai ter esses picos e baixos, e isso é normal. Sim, isso. Então, a gente tem uma secreção basal de insulina, né? E tem a secreção para os bolos de alimentação, né? Conforme tu se alimenta, o teu pâncreas vai entender, né, que tem que liberar mais insulina para tu poder absorver o alimento, a glicose, né, que está sendo ingerida. Então, a gente tem a secreção basal e após a refeição sempre aumentam as secreções de insulina. Então, o exame confiável mesmo, o exame de sangue. Pode fazer o exame esse teste rápido que é feito da pontinha do dedo, mas sempre confirmar com o exame de sangue. Sim. Para diagnóstico, a gente só usa o exame de sangue, né? Seria como se fosse assim, um teste de rastreio, né? Esses rastreios populacionais, um teste de farmácia, enfim. A gente faz, né? Para uma avaliação inicial, mas tem que ser confirmado com o exame de sangue. O teste do dedo, ele é muito mais para monitorização. Então, o paciente sabe que tem diabetes, né? E a gente tem que monitorar. E aí, a gente usa, né? Quase diário, né? O teste da verificação da glicemia capilar. É uma forma segura que a pessoa pode fazer em casa, inclusive, para isso. É uma das melhores formas, assim, para a gente ter registro, né? Então, sempre no acompanhamento, a gente pede, faz o HGT, a nota do valor, traz na próxima consulta para a gente avaliar como é que tá o teu controle, se está evoluindo bem ou não, né? Então, a gente usa muito para monitorização, né? E é muito importante também o teste do dedo, porque o paciente começa a se conhecer, né, fazendo o teste. Então, muitos deles chegam e dizem assim, se eu comer banana, minha glicose vai lá em cima, né? Porque ele já sabe, ele já fez o teste, né? Já testou, né? Então, tem pacientes que realmente são mais sensíveis a alguns tipos de alimentos que outros, né? E eles falam isso pra gente, né? De uma forma, assim, bem, bem clara, né? Que conforme a alimentação sobe, né? Ou desce, enfim. E eu acho que veio agregar muito na administração do medicamento, né? Porque quando não se tinha esses testes, a pessoa, por exemplo, fazia uso de insulina diária. Daqui a pouco acabava fazendo uma quantidade que naquele dia ou naquele momento não era necessário e acabava descompensando. Não sei se é esse o termo certo, né? Mas acabava sendo mais prejudicial para a saúde da pessoa do que benéfica. Sim. Né? Então, acho que quem faz uso já faz o teste antes, né? Quem faz uso de insulina, por exemplo, sim, quem tem faz que uso testar de antes insulina para poder fazer a medida certa, né? Conforme... isso é bem, a gente avalia, né, conforme cada paciente, porque assim, quando a gente tá falando em insulinização plena, né, no paciente que usa, porque quando, vou só explicar um pouquinho melhor essa parte. Por exemplo, né, o diabetes tipo 1, ele tem uma dose de insulina basal, que é administrada, que não varia conforme a alimentação, conforme o que ele come, que seria aquela dose de manutenção que todo mundo tem em nível fisiológico. Que é como se o que o organismo produzisse diariamente, isso. Que no caso dessa pessoa não produz mais. Isso. E ele tem o bolus alimentação, que são aquelas aplicações que ele vai fazer para quando ele for comer alguma coisa, né? E aí ele pode ter um bolus alimentação fixo, de X unidades, ou ele pode até fazer contagem de carboidratos, né? Que é conforme os carboidratos que ele vai comer na refeição, ele aplica um número tal de insulina, né? Então, existe o bolus basal e o bolus refeição, né? Para controlar. As duas formas. E já que a gente está falando do controle, quais são os riscos desse controle inadequado do diabetes? Então, assim... o que acontece, né? Por que a gente tem as alterações do diabetes? A primeira célula que sofre com esse nível elevado de glicose são as células que revestem os vasos sanguíneos, né? Então, a glicose elevada está dentro dos vasos sanguíneos. As células endoteliais que revestem o vaso sanguíneo são as primeiras células que sofrem com esse excesso de glicose.
Então, a gente tem aumento de risco de doença cardiovascular, né, de infarto, de deposição de gordura nessas células endoteliais. Né? Então, a gente aumenta risco de infarto, a gente aumenta risco de AVC, a gente altera pequenos vasos, né? Onde a gente tem pequenos vasos? No rim, então, nefropatia, na visão, né, retinopatia, a neuropatia. Os órgãos mais afetados. Os órgãos-alvo, né, os órgãos principais. São realmente os primeiros que sofrem, onde a gente tem vários vasos sanguíneos, né, vasos pequenos, né, onde essa glicose elevada, ela vai fazer essa alteração nesses vasos no endotélio dos vasos, né. Ou seja, é uma doença silenciosa, que a gente não dá lá muita importância, mas as consequências dela são muito graves. Sim. Né? Eu ia te perguntar agora de que forma que ela afeta, porque a gente percebe, né, que os principais órgãos são coração, rins, visão. Muitas pessoas acabam perdendo a visão em virtude do diabetes, né? Claro que depois de um tempo, não é? Eu acho que depois de um tempo, assim, mas se tem casos, né? Muitos de pessoas que perderam a visão. Como é que ele causa essa perda da visão ou essa falência do rim? Ou até mesmo alguns casos de pessoas que têm que amputar algum membro, pernas, pé, problemas de cicatrização. Como é que age no organismo? Como é que causa isso? Como é que o diabetes, como é que a insulina causa isso no organismo? O excesso da glicose, né? Então, a neuropatia, né, que seriam dessas lesões, né? Então, que você citou nos pés, enfim, né? Por essa alteração nos vasos sanguíneos, né? Como o diabetes ele tem esse nível de glicose elevado ali muito próximo do endotélio, as principais células que vão sofrer são essas. E essas células, quando elas começam a sofrer, elas começam a depositar gordura. Quando a gente tem uma placa de gordura, a gente tem risco de obstrução, né? E é por isso que a gente aumenta o risco de infarto e o risco de AVC, por placas de gordura, né? Nas veias. Nas artérias, nas né? Artérias. Isso, então no coração, nas coronárias, né? No cérebro, nas artérias que irrigam, né? Ali os lobos cerebrais. No rim nas pequenas arteríolas, né? Lá onde ocorre a filtração renal. No caso da neuropatia, né? Nos vasos que estão próximos aos nervos, né? Que são responsáveis pela sensibilidade, né? Então a neuropatia... a primeira alteração que a gente tem são as alterações de sensibilidade, né? O paciente começa a ter muito calor nos pés, né? Começa a ter que dormir com os pés descobertos. E aí começa, assim, a formação de um calinho, alguma coisinha que o paciente não sente. E aí esse calinho, ele vai pisando sempre no mesmo lugar ou usando um sapato que está apertando alguma coisa. E por essa alteração de sensibilidade, ele não sente dor. Ele não vê que tem alteração. A pessoa perde a sensibilidade perde no membro. Sensibilidade. A longo prazo, perde sensibilidade. Então, a gente tem primeiro a perda da sensibilidade vibratória, depois a perda da sensibilidade dolorosa, tátil, enfim, isso a gente examina, né? Examina o pé, faz o teste no consultório, faz o teste e examina, né? Hoje mesmo eu fiz o teste numa paciente que ela tinha perda das sensibilidades, né? E ela já tinha ali uma artrose, né? E aí, o que eu falei pra ela? Olha, fulana, você vai ter que criar o hábito de examinar os seus pés. Eu não vou estar contigo todo dia na tua casa, né? Você vai ter que criar esse hábito, porque se você não sente, pode ser que você, sei lá, você pise num prego, use um calçado que esteja te apertando e você não sente. Você vai começar a formar um calinho, pode haver uma inflamação, uma infecção. E aí é assim que começam as alterações que são responsáveis por aquelas grandes amputações. São assim, né? que iniciam as feridas, que chamam São assim que diabéticas. iniciam as feridas. Às vezes pela é falta de sensibilidade que a pessoa tem, ela acaba machucando, ferindo, e são assim. Isso. Às vezes também é fungo na unha, também é a porta de entrada, né? Ou é uma ferida, ou é uma porta de entrada, né? Então tem uma onicomicose, né? Um funguinho na unha, ou uma unha encravada, e aí começa uma infecção, e aí já tem essa alteração nas células de defesa, né? Que estão bobas pelo excesso de glicose, não conseguem combater uma infecção, e aí a coisa vai evoluindo,
né? E assim que começam aquelas as lesões iniciais que são responsáveis por aquelas amputações graves que a gente vê, né? Porque o diabético tem problema de cicatrização, né? Ele não tem uma cicatrização de uma pessoa que tem um nível de glicemia normal, né? Pelas células de defesa mesmo. Elas, por esse excesso de glicose, elas não conseguem agir de forma adequada. Né? É bem comum também a gente ver assim, pacientes que vêm encaminhados, é até um pouco triste assim, porque o paciente vem para fazer uma avaliação porque ele precisa fazer uma cirurgia da vesícula. Eu ia te perguntar, sabe? Então, e aí não dá para fazer porque ele não vai cicatrizar de forma adequada, e aí o médico, né, o cirurgião, enfim, encaminha para a gente controlar o diabetes para daí depois fazer o procedimento, né? Mas assim, o que a gente tem que entender? A gente não quer só controlar o diabetes para ver um número bonito no papel, né? Para ver um alvo como a gente quer. A gente quer controlar o diabetes para evitar todas essas complicações, né? Para evitar que esse paciente morra de um AVC, de um infarto, que tenha alguma infecção na pele, que tenha que evoluir para uma amputação, que fique cego, né? Então é isso que a gente quer. Né? E é isso que a gente tem que prevenir, né? Porque ninguém quer ter uma doença grave e que exige um tratamento contínuo para o resto da vida. Não né? tem cura. Não tem nem cura. Nem o tipo 1, nem o tipo 2. Não. Mas tem controle. Tem controle. O diabetes tipo 1 está em estudo um anticorpo monoclonal, que chama teplizumab, foi aprovado nos Estados Unidos, que seria assim para retardar a evolução, quando a gente faz um diagnóstico muito precoce para retardar a evolução, né? Não quer dizer que vai curar, que o organismo vai voltar a produzir insulina, mas vai conseguir retardar. Retarda, né, a evolução, né? Mas por isso, assim, dessa questão da gente tentar fazer com que seja um tratamento bom para o paciente poder manter, né, e evitar realmente essas complicações, porque são complicações graves, né, e às vezes os pacientes me dizem assim, ai, doutora, eu quero que os meus exames melhorem, é você que vai fazer isso para mim, né, ou me procuram, porque não, eu preciso controlar meu diabetes e você vai ter que ser responsável por isso. Aí eu começo, né, peraí, né, quem é o responsável pelo tratamento? Você, né? É você que vai seguir as orientações, é você que vai estar no teu dia a dia, né? Então você é o protagonista do teu tratamento, né? Você não tem que provar nada para mim, né? Eu não quero só ver um número bonito no papel. Eu quero que você viva mais. Eu quero que você não tenha, sim, prevenir, né, essas complicações com um controle glicêmico adequado. Números que são considerados normais, os índices de glicemia de jejum abaixo de 100, né? Entre 100 e 126 a gente teria, assim, aquele pré-diabetes, né? Hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 seria o pré-diabetes, acima de 6,4, diabetes, né? Em termos genéricos, assim, pra gente avaliar, né, a glicemia de jejum, né? Sempre menor do que 100. Né? Então, se já está em 100 ou ultrapassando 100, já é um sinal de alerta. Sim, já deve ser avaliado, né? Demais as chances de evolução, os hábitos de vida, sedentarismo ou não, história familiar, né? Também é bem importante. História familiar de diabetes tipo 2, né? A gente sabe que aumenta risco, né, de doença. Diabetes tipo 1 também. Né, a história familiar também aumenta a chance, né, de diabetes tipo 1. Então, é um sinal de alerta, né? Deu uma glicemia alterada, tem que ser avaliado. Tem que fazer os outros testes de rastreio, né? Teste oral de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, para avaliar se realmente está tudo bem ou não. Então, principais causas do diabetes. Hereditária. Primeiro, hereditária. Tem o composto hereditário. No diabetes tipo 2, né? A maior parte é ambiental. Né, hábitos de vida, dieta, se faz alguma alimentação regrada ou não, se tem risco de sobrepeso, de obesidade, se é sedentário ou não, né? Algumas etnias também, afrodescendentes, indígenas, têm mais chance de diabetes tipo 2. Então, tudo isso, a pessoa que não pratica exercício, que é desregrada na alimentação, come muito carboidrato. Carboidrato é o principal vilão, né? É mais do que o doce, é verdade isso? É que assim, o carboidrato, ele é metabolizado e vira glicose, né? Então, eu costumo dizer porque assim, a gente se engana, né? Às vezes a gente acha que é o doce que aumenta a glicose. Não é bem assim, né? Não é só o doce.
Todo o carboidrato, né, ele vai, o produto final dele vai ser a glicose, né? Mas assim, a O organismo glicose transforma o carboidrato em glicose. Isso, em glicose. A gente precisa de carboidrato. Carboidrato é o que nos dá energia, né? Então, além a gente tem proteína, carboidratos e lipídios, né? O que é o responsável pela energia? É o carboidrato, né? Mas o que a gente tem que entender? Não existe nada que é proibido, né? Existe quantidade certa, quantidade correta, porque quando a gente fala que algo é proibido, a gente já gera curiosidade, né? Por que é proibido? Por que eu não posso comer? E aí os pacientes dizem, já sente mais vontade. Já sente mais vontade. Isso é que nem o doce, né? Quando eu digo assim, eu sou diabético, então eu tenho mais vontade ainda de comer doce. É mito? Né? É mito. É mito. É mito. É mito a pessoa que não tem mais vontade. Porque isso sempre se plantou, essa ideia, né? De que o diabético tem mais propensão a ter vontade de doce. Inclusive, tem pacientes que chegam assim, como é que eu sou diabético? Eu não como doce, né? Mas aí tu vai ver, o prato é um prato de arroz, né? Que é cheio de carboidrato. Come carboidrato. Né? Então, é tudo pão, isso que tem que ser avaliado. Pão, né? A famosa tapioquinha, né? Eu não como pão, mas eu como tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico maior do que o pão. Né? É pior que um cacetinho, por exemplo. Então, assim, conforme é tudo quantidade, né? Não existe nada que é proibido, né? A gente tem que saber dosar as quantidades, né? E se alimentar de uma forma saudável, né? O equilíbrio. E o exercício tem sido um grande aliado, né? Na redução do... Quando tu faz exercício, além de tu usar essa glicose que está sobrando para fazer o exercício, para a célula muscular, tu aumenta a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina. Tá? Então, tu vai conseguir utilizar mais a glicose como fonte de energia, né? Então, a insulina vai ter uma maior ação, uma melhor atividade, né? Então, o exercício físico, ele é benéfico em todos os aspectos, assim, no diabetes, né? E aí, qual tipo? O que conseguir fazer, o que gostar, o que for conseguir, o que for manter a longo prazo, né? Não tem um exercício que seja melhor ou pior, enfim. Eu sempre digo para você, o que tu gosta de fazer? Né? O que tu se sente bem fazendo? Né? Isso que é importante, porque é uma coisa que tu vai ter que manter pro resto da tua vida, né? Não é uma coisa para um mês. Então, tu tem que achar alguma coisa que tu gosta, que tu se sinta bem fazendo, né? Que te faça bem, né? Porque, às vezes, o exercício físico, além de melhorar tudo isso, vai melhorar o sono, né? Enquanto tu faz exercício, tu não tá comendo, tu não tá pensando em comida, né? Porque, às vezes, é assim, a gente chega em casa, tá cansado, vai comer, né? E aí, vamos fazer uma atividade física, vamos, sei lá, bota uma música, tocar e dança, se for o caso, né? Qualquer coisa, né? O que se sente bem, o que gosta, né? Isso que é importante. Melhora a qualidade de vida, né? Gera a sensação de bem-estar, enfim. Doutora Eduarda, e as opções de tratamento hoje? Diabetes tipo 1 vai usar insulina, né? Não existe outro tratamento disponível. Então, diabetes tipo 1 tem falta de insulina, vai usar insulina. Tá? E a insulina, ela é injeção de insulina, ela é injetável ou já existe alguma outra forma? Não, existia até um tempo atrás a Fresa, que era uma insulina inalável, né? Mas acabou saindo do mercado porque o custo era muito elevado, teve pouca comercialização, saiu do mercado. O que a gente tem hoje é a insulina subcutânea, né? Injetável subcutânea. Mas assim, ó, a insulina... Antigamente a gente tinha seringas, né? Ainda a gente tem alguns pacientes que têm preferência ainda pelas seringas, mas hoje a gente tem as canetas, né? A caneta, tu gira um botão, ela vai te dar a dose que tu quer de insulina. A agulha é muito pequena, a maioria dos pacientes não sentem dor aplicando insulina. É uma picada rápida? A maioria não sente, não sente a picada, né? Não sente a agulha, né? O que às vezes acontece que a insulina... antes dela ser aberta, ela tem que ser armazenada na geladeira, né? Depois de aberta, ela pode ser deixada em temperatura ambiente. E aí os pacientes sentem uma ardência quando tira da geladeira e aplica, né? Porque tá muito gelado, né? Então, a gente pode também melhorar isso, né? Porque não é para o paciente sentir dor na hora de fazer a insulina, não é para ser uma coisa ruim, né? A gente tem que entender que, assim, ó, diabetes tipo 1 vai precisar usar insulina pro resto da vida. Às vezes mais, uma vez por dia, inclusive. Sim, né? A gente tem pacientes que usam 5, 6 aplicações por dia.
Porque como a gente tem que fazer como se fosse nível fisiológico no diabetes tipo 1, todo lanche que o paciente for comer, Tem que ele fazer a aplica dosagem insulina, antes. né? Então, a gente tem 6 aplicações diárias. E para fazer, tem que fazer o examezinho. Para fazer a aplicação antes, faz a picadinha do exame. Não necessariamente, tá? Idealmente, né, a gente faz. Mas aí a gente entra naquela questão de que são 6 picadas da insulina, mais 6 picadas do teste, né? A picada do exame, ela é doída, né? Ela dói, né? O testezinho, os pacientes realmente se queixam mais do ponta de dedo do que do uso da insulina mesmo, né? Da aplicação da insulina. Pelo local, né? Pela ponta do dedo. Isso, que ali e às vezes a agulha realmente, né? Um pouquinho diferente, pode ter essa maior sensibilidade, né? Ali na pontinha do dedo, né? Então, tipo 1 é insulina, não tem outro tratamento. Usar insulina, E né? o tipo 2? O tipo 2, a gente sempre tenta medicação via oral. Conforme o grau, às vezes a gente precisa do uso da insulina, né? Dá para controlar sem medicamento, se a pessoa se propor a ter mudança de hábitos? Sim, a gente pode curar a pré-diabetes sem medicamento nenhum. Com atividade física e dieta, com mudança de estilo de vida. Alimentação e atividade física. Física. E o que é pré-diabetes? Até onde é pré-diabetes e onde é que é o limitador do pré-diabetes e o diabetes? É a glicemia de jejum entre 100 e 126 e a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. É o pré-diabetes. Pré-diabetes, tá? A partir Dá daí, tempo de correr atrás ainda e reverter a situação. Por isso que é muito importante os exames de rotina, né? Muito importante. Muito importante. Eu queria falar só uma outra coisa a respeito da insulina, porque eu acho bem importante a gente pontuar o seguinte. A insulina não é um castigo, né? A gente tem que entender que, assim, a insulina, ela salva a vida de quem tem diabetes, né? Às vezes, eu atendo muito frequente os pacientes que a primeira coisa que eles chegam é assim, a doutora me mandou aqui por causa do meu diabetes, mas eu não vou usar insulina. Eu não quero usar insulina. E às vezes realmente esse paciente precisa. Não é uma questão de escolher quero ou não quero, né? É uma questão de entender que a insulina salva a vida de quem tem diabetes, né? Se a gente não tivesse insulina, paciente diabético tipo 1, todo paciente viria a óbito. O diabetes tipo 2, quando também está com um alto nível de resistência insulínica, um nível muito alto de glicose, também viria a óbito. Né? Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Claro que a gente vai dar prioridade para o tratamento via oral, para um tratamento que seja mais fácil, mais cômodo para o paciente, né? Mas a gente tem que entender que a insulina, ela tá aí, é um tratamento ótimo para a gente utilizar e às vezes a gente realmente precisa da insulina para melhorar o controle da glicemia. E aí, às vezes, esses pacientes que vêm com esse preconceito, com essa angústia em relação ao uso da insulina, voltam na outra consulta e me dizem, doutora, nem doeu, nem foi tão ruim, né? É que ainda tem aquele mito, né, do passado, de ter que armazenar na geladeira, da picada, da seringa, de comprar aquele monte de seringa. E eu acho que o Sistema Único de Saúde fornece a insulina também, Sim, né? Sim, fornece insulina. Hoje fornece, né? Fornece insulina. O diabético tipo 1, ele tem direito às insulinas de longa ação, né? Os análogos de ação rápida, né? O diabetes tipo 2, a gente ainda usa insulina NPH, insulina regular, né? Falando em SUS, né? Mas a gente tem ótimos resultados com insulina NPH e insulina regular. E a gente tem elas em canetas também, né? Uma forma fácil do paciente aplicar, né? Então, é um tratamento que, claro, né, vai exigir um maior cuidado de higiene, de conservação, enfim, é a picada, né? Mas vai salvar a vida, vai dar mais qualidade de vida para esse paciente, né? Vai prevenir complicação. Vai ter uma vida praticamente né? normal. Tem uma vida normal, Sim. né? É a forma que tem de ter o controle e ter uma vida normal. Né? E outra coisa também que às vezes, né, os pacientes falam sobre a insulina. É porque eu conheço o vizinho do fulano que começou a usar insulina e morreu. Quem nunca ouviu essa história, né? Então, assim, não é a insulina que fez o paciente vir a óbito. Provavelmente foi uma complicação do diabetes, né? Provavelmente o caso já estava bem avançado, né? Então, assim, mas daí eu sempre pergunto, mas o que aconteceu que esse paciente morreu? Não, ele foi no hospital porque infeccionou o dedo e daí virou uma infecção, isso aqui. Mas e por que infeccionou o dedo? Foi a insulina que infeccionou o dedo? Não, foi o diabetes, né? Certo. Foi essa lesãozinha no pé
pé, que foi evoluindo, enfim, né? Então, a insulina, ela salva vidas, né? Eu queria deixar isso bem claro, né? Pra gente perder um pouco desse preconceito, desse receio, porque a insulina, graças a Deus, né? Nós temos insulina e a gente sabe dos efeitos da insulina. Às vezes a gente precisa da insulina num estágio inicial do diabetes tipo 2 para compensar um pouco mais rápido esse paciente e depois a gente consegue até retirar a insulina, né? Então não é uma coisa assim que é para o resto da vida. Conforme os casos a gente pode, né, avaliar. Hoje a gente tem medicamentos via oral, medicações novas, medicações muito boas para o tratamento do diabetes, né? Que antigamente a gente não tinha, né? Antigamente era metformina e insulina, né? Era isso que a gente tinha, né? Então agora a gente tem medicações novas, medicações boas que a gente pode usar, né? E que trazem um ótimo resultado para esse paciente. E o principal, previnem complicações. E que pode ser por um período também. No caso da tipo 2, pode ser por um período e daqui a pouco vai ajustando. Isso. Ou talvez a pessoa nem precise mais do medicamento em si. Sim. Se evoluiu muito a medicina nessa área, né? E até se ouve falar muito de medicamentos para o diabetes, para controle de diabetes, para redução, que acabam tendo efeito do emagrecimento. Então, pessoas que estão usando para emagrecer. Tem acontecido muito aí. Hoje tá na moda, né? O famoso Ozempic, né? O Ozempic, ele era inicialmente para tratamento do diabetes, né? Para controle glicêmico. Você vai pegar na bula do Ozempic, é isso que diz. Tratamento do diabetes tipo 2. Como o efeito na perda do peso foi tão bom para o tratamento do sobrepeso, da obesidade, da melhora da resistência insulínica, mudou o nome para o Wegovy. E aí o Wegovy em bula veio para tratamento de sobrepeso e obesidade, né? Então, claro que... O princípio ativo é o mesmo. É o mesmo. Só que agora cada um tem uma finalidade. Isso aí, né? E as dosagens, né, do Wegovy para o tratamento do sobrepeso e da obesidade são muito mais altas, né, do que a gente usa para tratamento do diabetes, né? Mas o Ozempic inicialmente foi desenvolvido para o tratamento do diabetes e tem resultados muito bons, né, no controle glicêmico, né? E a gente tem também semaglutida via oral, né, que a gente usa para tratamento do diabetes com muito bons resultados, né, com poucos efeitos colaterais. Então, medicações novas, né, que estão surgindo e que estão disponíveis para a gente poder usar. Quanto aos exames, qual é a periodicidade que uma pessoa que não tem, preventiva, de forma preventiva, qual seria o ideal para fazer? A partir de que idade? Tem uma idade? Não tem? A partir dos 35 anos, todo mundo deveria fazer, né? Antes dos 35 anos, se alguma alteração, né? Então, paciente que tem sobrepeso, que tem uma dislipidemia, hipertenso, síndrome dos ovários policísticos, né? Muito comum, então, e é uma condição que aumenta a resistência insulínica, que aumenta o risco de pré-diabetes e de diabetes. Doença hepática gordurosa não alcoólica também, né? É associado com aumento de resistência insulínica, aumenta a chance de pré-diabetes, de diabetes, né? Então, são situações que realmente ligam a luzinha de alerta para a gente fazer teste antes. Hoje em dia, né, o exame de glicose é um exame barato, rápido de fazer, que a maioria das pessoas tem acesso, né? A maioria das pessoas faz. A única momento em que, às vezes, se peca no diagnóstico são nas crianças. Porque as crianças, quando começam com diabetes, além de ter aqueles sintomas... de urinar muito, às vezes volta a fazer xixi na cama, né? Que era uma coisa que, tava bem, desfraudou, tava tudo certo, voltou a fazer xixi na cama, peraí, acende sinal de alerta, né? Alguma coisa tá acontecendo. Comendo muito, muita sede, perdendo muito peso. Começou com dor abdominal e vômito. Aí vai para emergência ou vai para UPA, enfim, vai consultar gastroenterite. E aí, na verdade, era um quadro grave de cetoacidose. Então, assim, criança com esse sintoma tem que aferir glicose, né? Porque os sintomas, eles são interessante, né? Porque inespecíficos. Realmente é algo que a gente desconhece, né? Então, o que a gente vê realmente, assim, que em criança o diagnóstico acaba sendo tardio, acaba sendo um quadro grave. Aí é a tipo 1. Isso, o tipo 1, né? Que é aquele quadro que a gente chama cetoacidose diabética, né? Aquele paciente realmente está em falência. E aí,
por ele não conseguir utilizar essa glicose, o organismo começa a programar para utilizar outra fonte de energia, começa a queimar gordura. E na queima de gordura, para tentar ser utilizada como fonte de energia, forma ácido. E aí o sangue fica ácido, e aí a gente tem cetoacidose. E aí dá náusea, dá dor abdominal, e aí confunde com um quadro de gastroenterite, né? Na criança. E na verdade é um quadro grave de cetoacidose que muitas vezes precisa de leito de UTI. Então esses sintomas iniciais a gente tem que prestar muita atenção em crianças, né? Porque a gente pode prevenir um quadro grave desse, né? Apenas prestando atenção nos sinais, fazendo o teste com antecedência, antes dele se agravar, né? Existem alimentos que devem ser evitados para quem tem diabetes? Não existe uma restrição, nada. Não existe nada proibido. Mas não existe nada que precisa cortar o açúcar, por exemplo, 100% açúcar, não, usar o adoçante. Hoje já se desmistificou isso, né? Hoje já se sabe que o adoçante ele é mais prejudicial do que o próprio açúcar. Né? A gente tem que restringir açúcar de mesa, né? Sacarose a gente restringe. Mas é o que eu digo pro paciente. Tu não vai deixar de ir pra festa de final de ano e ter esse momento em família, essa comemoração. Tu vai comer um docinho, vai comer o que tu tiver vontade, mas tu vai comer com moderação, né? Não vai acabar o mundo, né? Não vai acabar o doce do mundo, não vai acabar o sorvete do mundo, né? Não precisa comer tudo de uma vez, né? Então, participa desses momentos. Isso faz parte da nossa vida, né? E não é uma coisa que... É uma coisa que sempre a gente vai estar em contato, né? Então, realmente criar novos hábitos, né? Tentar uma alimentação saudável e ter esses momentos também, né? E esses alimentos diet funcionam realmente? São alimentos que não têm açúcar na composição, né? Tem adoçantes, então... enfim, né? Pode ser uma opção. É uma opção para quem tem. É uma opção. Para quem tem diabetes, é uma opção. Para os pacientes que não têm diabetes, não, né? Não tem por que consumir alimento diet. Voltando um pouquinho para os tratamentos, né? A gente estava falando que evoluiu e aí a gente acabou passando para outra pauta. Hoje existem mecanismos que conseguem automaticamente dosar a quantidade de insulina do organismo e não sei se uso esse termo auto-injetar. Hoje existe isso, que são as bombas de insulina. Existem as bombas de insulina, né? As bombas de insulina... a gente é para um paciente selecionado, né? Então é para aquele paciente não é o paciente que quer por ser mais cômodo, é um paciente que é por necessidade mesmo. Assim, ó, claro que eu tenho condições financeiras, eu quero utilizar bomba de insulina, ótimo, né? Tem que fazer o treinamento específico, tem que saber fazer cálculos, né? Porque a gente faz contagem de carboidratos, tem que ter uma higiene adequada, porque é um dispositivo que vai ficar acoplado na pele, tem que monitorizar da mesma forma, né? Porque o dispositivo, né, a bomba de insulina, por vezes, ela é uma cânula, né, de injeção subcutânea. Então, pode acontecer que obstrua essa cânula, né? Então, o paciente tem que ter a noção de que a monitorização e o acompanhamento vai ser o mesmo, né? É uma facilidade, né? De você evitar as picadas, enfim. Na verdade, só evita a picada, mas ele vai ter que fazer o exame, vai ter que fazer o cálculo, ou ele vai programar a bomba, ela é programada. Isso. E ela vai agir sozinha. Isso, o médico programa, mas o paciente tem que ter ideia que, por exemplo, assim, o cálculo varia, por exemplo, se é uma atividade física, ela vai programar para uma quantidade, se é um pós-prandial, outra, um nível basal, outra, período noturno, outra quantidade de liberação. Pode ser necessário a bomba com a picada, né, com o teste, o HGT, e pode ser também utilizada com o sensor, né, o sensor intersticial, né, que daí coloca o sensor e ele comunica com a bomba, também pode ser utilizado. Mas da mesma forma, o paciente tem que ter a consciência de que ele tem o compromisso de aferir, de conferir os valores, né, que não é apenas eu instalar o sensor, instalar a bomba e não preciso mais me preocupar com nada, né, porque é um dispositivo e assim como qualquer outro dispositivo pode ter problema no funcionamento, pode ter erro, né, então exige monitorização e cuidado da mesma forma. Mudanças do dia a dia, o que são importantes para prevenir?
para prevenção do diabetes, Isso. atividade física, né? Retirar sedentarismo, né? Acho que sedentarismo seria o pior. E hábitos saudáveis, né? Não tem nada que é proibido, não tem nada que a gente tem que evitar, mas tem uma alimentação saudável, né? Hoje a gente tem muito a questão das suplementações, né? Vamos suplementar isso, vamos suplementar aquilo. E aí, às vezes, os pacientes querem suplementar tudo e esquecem de comer um prato de arroz, feijão, salada, verdura, né? Que vai ter tanta vitamina, tanta fibra aí dentro, que eu não vejo muito sentido a gente gastar com gominha, né? Com cápsula, com gominha, que você pode ingerir de uma forma saudável, numa dieta equilibrada, né? Sem exageros, enfim, e vai te dar quantidades ótimas de vitaminas, de minerais, né? Então, a suplementação tem que ser direcionada, né? Conforme as dosagens. Tem o déficit de vitamina D, você repõe a vitamina D. Falta B12, repõe a B12 e assim por diante, né? Mas hoje a gente vê aqueles polivitamínicos, tem que né? suprir o que tá de carência no organismo, que foi identificado que tá de carência realmente. Até porque existem vitaminas que atingem nível tóxico, né? Até a própria vitamina D, assim, tem gente que eu já peguei pacientes com níveis de intoxicação por vitamina D, né? Então a gente realmente tem que suspender. Sim, de excesso. Porque a vitamina D, ela é uma vitamina que é uma vitamina lipossolúvel, a gente absorve e não consegue eliminar de forma adequada, né? Ela deposita nos tecidos gordurosos, né? Então a gente pode ter intoxicação por vitamina D, hipercalcemia, risco de convulsão, né? Por excesso de vitamina D. Então não é só tomar uma vitamina e pronto, né? Sempre direcionado, né? E priorizar a alimentação saudável, né? Alimentação correta, saladas, verduras variadas, cores variadas, né, no prato, isso que é importante. Novas pesquisas, tem alguma novidade relacionada ao tratamento e controle de diabetes? A gente tem esse o teplizumab que eu tinha falado anteriormente, que é esse anticorpo monoclonal que retarda a progressão do diabetes tipo 1, né? Para o diabetes tipo 2, existem pesquisas com células-tronco, enfim, mas nada que está liberado para utilização, nem nada. Tudo em estudo. E nada que venha se encaminhando para cura. Não. Só para controle. Então, tem que tratar muito o psicológico das pessoas também, né? Porque as pessoas que têm, elas sabem que elas estão com uma doença que vai ter que ser monitorada para o resto da vida e que provavelmente não vai ter cura nos próximos anos, né? Não tem cura, mas é o que eu sempre digo para os pacientes. A gente não quer ver um número bonito no papel, a gente quer prevenir complicação. Esse é o principal objetivo do tratamento do diabetes. Por isso que o diabetes é uma doença silenciosa, que a gente não tem muitos sintomas, né? Sintomas expressivos e específicos do diabetes, né? Não tem. Os sintomas se confundem, né? Mas é uma doença que a gente tem que ter essa conscientização mesmo, né? De que precisa acompanhamento, de que se você não medir a glicose, você não vai saber como é que tá o teu controle, né? Porque ela não dá sintomas expressivos. Então, a gente precisa desse acompanhamento mesmo. E é para prevenir complicações. Uma vez por ano, né? O exame de rotina, geralmente, é isso. Uma vez por ano é o suficiente, a menos aqueles casos ali que você disse que são agravantes, que aí a pessoa tem que ter um monitoramento mais em tempo menor, né? Para nós finalizar, que conselho daria para os nossos ouvintes internautas? Então, assim, gente, paciente diabético tipo 2 precisa de educação em diabetes, precisa entender a sua doença. Por que a gente trata o diabetes? O que a gente quer prevenir? O que a gente quer melhorar, né? A gente não quer só um número bonito no papel, a gente quer diminuir risco de infarto, risco de AVC, complicações renais, né? O diabetes hoje é uma das maiores causas de hemodiálise, né? Então a gente tem que atuar quando há tempo, né? Então eu sempre digo para o paciente, às vezes o paciente chega já com um quadro de neuropatia instalado. Não vamos pensar no para trás, vamos pensar daqui para frente. O que a gente vai prevenir agora,
né? Vamos controlar, vamos tentar prevenir as demais complicações, vamos ter uma vida saudável, uma boa qualidade de vida, para você continuar sendo independente, conseguir realizar suas atividades de vida diária, porque eu acho que isso é o mais importante, né? A gente poder ter uma vida boa, com qualidade de vida, poder ser independente, fazer o que a gente gosta, comer o que a gente gosta, né? Na quantidade certa, né? Pra gente não precisar retirar, restringir nada, né? E eu acho que essa é a principal mensagem, né? O diabetes é uma doença que se mede. Tem que medir, tem que controlar, porque é só assim que a gente vai prevenir complicações. Equilíbrio, né, doutora? Equilíbrio. É difícil. É difícil. Né? É o mais difícil. A gente falando assim parece que é fácil, mas é difícil ter uma vida em equilíbrio, né? Principalmente uma alimentação, exercício na vida corrida, mas o mais importante é que as pessoas entendam, que a gente entenda que a gente precisa se cuidar e que esse corpo que hoje nós temos é a nossa casa, sem ele estando saudável, não existe qualidade de vida, o trabalho não flui, a família não flui, nada flui, né? Temos que cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Doutora, muito obrigada pela tua participação, é sempre muito valiosa, né? A gente falando de diabetes, assim, é algo que a gente nem teme tanto, porque é tão comum, né? Mas olha só a importância da prevenção, olha como ela é grave, como ela pode se agravar, as consequências que ela traz, irreversíveis, né? Em casos mais avançados. Então, que a gente toque os nossos ouvintes e que a gente toque os nossos internautas para fazer o examezinho de monitoramento ali, uma vez por ano, pelo menos, para observar todos esses sintomas que você deu as dicas, né? Que são possíveis sinais, né? De que a pessoa está evoluindo para um diabetes. Então, tá? Deixa teu contato, deixa teu endereço. A doutora tem uma página na internet bem interessante, deixa teu @, para as pessoas seguir. Tem muito, toda semana ali ela tá postando muita informação, né, referente não só a diabetes, mas a emagrecimento também, a questões hormonais, né, menopausa. Tem tanto assunto bom, tem tanta informação gostosa. Eu, pelo menos, adoro, né, seguir tua página e fico lá ouvindo todas as tuas dicas. Então, deixa também para os nossos ouvintes teu telefone, teu endereço para contato. A doutora tem consultório aqui em Frederico também, atende aqui, né? Sim, então os meus atendimentos são ali no meu consultório, na Rua Presidente Kennedy, 1061, nos fundos da Catedral. O telefone para contato é 55997-262067 e o meu Instagram é @doutoreduardafaganspor. Assim, bem tranquilo de vocês me acharem, de aproveitarem os meus conteúdos, podem mandar dúvidas, assim que eu puder eu respondo, né? O meu objetivo é poder melhorar realmente a qualidade de vida dos meus pacientes, e será um prazer atender quem quiser, né? Fazer uma consulta, conversar um pouco, tirar dúvidas sobre o diabetes e saber como a gente pode atuar, né? Para prevenir essas complicações. Perfeito. Obrigada, doutora, pela tua participação. Nosso agradecimento bem carinhoso em nome do Complexo Luz e Alegria. Obrigada. Né? Chegamos ao fim de mais um programa. Precisamos agradecer os nossos patrocinadores, precisamos agradecer a Provida, a Avemate, a Medic Brasil, a Vida Mais Farmácia e Clínica de Vacinas, o Hospital Divina Providência, o Oftalmocor, a doutora Bruna Getelina, Oral Unique, do Evita Centro de Saúde, Magras Clínica de Emagrecimento,